Conteúdo, estudos para concurso, direito à alimentação, políticas públicas, leitura. O direito humano à alimentação no mundo e no Brasil. Apesar da básica garantia de segurança alimentar e nutricional, garantia de segurança alimentar e nutricional passa despercebida em discussões sobre prioridades de políticas públicas, desde a evolução dos debates sobre o tema no Brasil e no mundo. O direito humano à alimentação adequada, também chamada pela sigla DH, D de direito, H de humano, A de alimentação e A de adequada, DHAA, pode parecer essencialmente básico, pois dele depende o direito à vida. Ainda assim, e talvez por isso mesmo, ele passa despercebido nas discussões sobre prioridades de políticas públicas. Em âmbito nacional e internacional, um vasto arcabouço Em âmbito internacional, um vasto arcabouço legal garante o direito de todas as pessoas de se alimentar de maneira adequada e digna. No Brasil, junto ao conceito de direito à alimentação, caminha o de soberania alimentar, o de segurança alimentar e nutricional, e apesar disso, as políticas para sua segurança raramente acompanham o avanço dessas propostas. O tema quase sempre teve um papel marginal entre as prioridades do governo, historicamente subordinado ao crescimento econômico e ao aumento da produtividade da agricultura, por meio da modernização tecnológica, em detrimento das políticas intersetoriais que envolvem as diversas condições necessárias para a garantia plena desse direito, DHA, direito humano de alimentação adequada, e que passa pela sustentabilidade dos sistemas alimentares. Daí os caras aqui colocaram uma linha do tempo de tipo políticas públicas que fizeram de segurança alimentar durante os anos, indo até dos anos 20 até 2000, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. É incrível, né? Primeiro é o início do século XX, depois década de 1930, 1937, 1940, 1948, 1966, 1970, 1980, 1985, 1976, 1990, 1993, 1994, 1998, 1999 e 2000, e daí começa a treta. O legal é o 2003, que tem fome zero. No início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, a fome passou a ser entendida como um problema a ser enfrentado de maneira conjunta por todas as nações, principalmente no continente europeu. Anos mais tarde, a situação de fome se agravou ainda mais com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você me lembra de um vídeo que eu vi que falava das pessoas, um vídeo sobre estupidez e como ela era usada antigamente. Só para um minuto de reflexão. Era assim. No mundo tem essa regra aí que na verdade ela usada vai explicar várias coisas. A regra de 20, 80, 1%, 99%, né? Inspiração, coisa, efeito. Ou seja, tem pessoas que fazem as mesmas coisas que as pessoas bem-sucedidas, mas não conseguem suceder. Ou seja, a coisa é que tem pessoas que são eficazes, super eficientes fazendo uma coisa, e outras que não conseguem fazer, não são eficientes. Daí essas coisas ficam se repetindo várias vezes. Daí no passado aqui, tipo nessa coisa da Primeira Guerra Mundial, lá na Europa, existiam grupos de fazendeiros, os caras que faziam a alimentação aqui, né? Que conseguiam fazer, eles eram, por algum motivo, um pouco de mudança, né? Tipo, a tecnologia era um pouco diferente lá. Eles conseguiam fazer, eles eram super eficientes em criar plantas e comidas, ou seja, por causa disso eles conseguiam alimentar a própria família e ficar meio que crescer economicamente, ricos, mais ou menos, né? Porque eles ainda são fazendeiros.
e ao alimentar as outras pessoas também. Eles eram super eficientes, enquanto tinha outras pessoas que não conseguiam fazer isso eficientemente, uma quantidade maior. Entendeu? Tem uma pessoa, uma quantidade que era conseguia fazer uma quantidade gigante de comida e tinha uma quantidade maior de pessoas que não conseguia fazer o treco. Mas ainda assim era meio que equilibrado, dava para alimentar as pessoas. Só que daí teve a propaganda, né? A coisa do fake news e essas coisas. Antigamente, os caras iam lá e instigaram as outras pessoas que não conseguiam fazer o crescimento, não eram eficientes em fazer comida, fazenda, essas coisas, instigaram elas que a culpa era das pessoas que tinham, conseguiam fazer. Daí, por causa disso, teve perseguição, morte, tortura. Eles fizeram coisas horríveis com essas pessoas que conseguiam fazer melhor a comida, né? E isso era um exemplo de uso da estupidez. Voltando, década de 1990 e 1930. No Brasil, o médico Josué de Castro denunciou a fome e a malnutrição, até então abordadas pelas perspectivas biológica e fisiológica, como fenômenos sociais. Ele também inovou ao incorporar o componente nutricional como um indicativo da qualidade da alimentação e nutrição do povo brasileiro. Josué de Castro diagnosticou que a fome não se restringe à carência de proteínas e calorias, jogando a luz sobre a carreira micronutrientes como o ferro e a vitamina, e também a chamada fome oculta. Em 1937, a temática da assistência alimentar às populações pobres foi incorporada ao campo das políticas públicas governamentais brasileiras, como parte da estratégia do poder do Estado Novo do presidente Getúlio Vargas. Década de 1940. No Brasil, o enfrentamento à fome e à desnutrição aliou as ações de introdução de novos alimentos desidratados, por exemplo, a práticas educativas pautadas na ideia de que a causa de tais mazelas era a falta de conhecimento por parte de grupos empobrecidos da população. A ideia que ficou conhecida como o mito da ignorância. Foram criadas a CNA, a Comissão Nacional de Alimentação e o SAPS, o Serviço de Alimentação da Previdência Social, que passou a prestar assistência alimentar a trabalhadores por meio de restaurantes populares, postos de comercialização de gênero básicos e preços de custo de campanhas de educação nutricional nos ambientes do trabalho. O trabalho de Josué Castro no combate à fome foi marcante nesse período, seja atuando como gestor no SAPS e na CNA, seja conduzindo pesquisas e propostas sobre o tema. Ele também contribuiu com a fundação da ASCOFAM, a Associação Mundial de Luta contra a Fome, reconhecida como a primeira organização não governamental internacional que tratou do tema da fome e das políticas para sua resolução. Em 1948, o direito humano à alimentação adequado ficou previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos no artigo 25, que dizia, bonitinho assim, toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si, a sua família, saúde e bem-estar, inclusive a alimentação. Em 1966, a expressão direito humano à alimentação adequada teve sua origem no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e embora ainda não apareça dessa forma no texto, o artigo 11 do Pacto reconheceu o direito de todos como um padrão de vida adequado, incluindo a alimentação nesse padrão de vida adequada, e citou o direito fundamental de toda pessoa a estar protegida da fome. O texto previu ainda que os Estados deveriam adotar ações de garantia de segurança alimentar nos processos de produção e distribuição de alimentos. Na década de 1970, os estoques mundiais de alimentos tornaram-se bastante escassos e, nesse momento, a ideia de segurança alimentar ficou quase exclusivamente ligada à produção agrícola com a Revolução Verde, que aumentou a produtividade da agricultura ainda na mesma década, porém, compreendeu-se que o aumento significativo da produção agrícola não era suficiente para acabar com a fome e desnutrição, que seguiam atingindo gravemente a parcela importante da população mundial. O direito à alimentação passou a ser compreendido como o resultado de ações intersetoriais. No Brasil, a CNA foi extinta e substituída pelo INAM, o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, que é considerado um dos projetos de impacto do governo militar na área de assistência alimentar. O INAM instituiu um conjunto de programas direcionados às populações de situações de vulnerabilidade social. A partir de meados de 1970, o binômio alimentação e educação, BI, cedeu espaço para a alimentação e renda, que redirecionou as políticas alimentares e nutricionais do país. Na década de 1980, com a ascensão do paradigma neoliberal, os gastos com proteção social foram apontados como negativos para o desenvolvimento econômico e responsabilizados pela crise econômica mundial.
As prioridades sociais foram diluídas, visando a estabilização econômica do país, que culminou no enfraquecimento institucional e na secundarização dos programas de abastecimento popular de alimentos. Em 1985, o termo de segurança alimentar e nutricional, também conhecido pela sigla SAA, que é S de segurança, A de alimentar e E de nutricional, o SAN, Segurança Alimentar e Nutricional, surgiu oficialmente quando o governo federal elaborou o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O texto visava atender às necessidades alimentares da população e atingir a autossuficiência na produção de alimentos. A proposta não foi implementada, né? A gente tem autossuficiência, quer dizer, a gente produz, né? A gente produz a quantidade certa para ser autossuficiente, mas a gente não usa isso aqui, a gente só faz negócio, agronegócio. Em 1986, além das necessidades alimentares, a definição de segurança alimentar e nutricional elaborada pela sociedade civil durante a Conferência Nacional da Alimentação e Nutrição incorporou as dimensões relacionadas à qualidade de alimentação e à promoção da saúde e à dignidade humana e à interdependência entre os direitos fundamentais, aproximando-se do conceito do direito humano firmado internacionalmente. Desde então, a segurança alimentar e nutricional passou a caminhar ao lado do direito humano à alimentação. Para alguns autores, ela pode ser compreendida como uma sociedade garante, por meio de políticas intersetoriais, o direito de todos à alimentação adequada. Em 1968, que teve a Constituição, estabeleceu o capítulo de Seguridade Social, em um pilar sólido de sustentação para a área social, e no texto buscou-se também garantir os direitos básicos universais da cidadania, que escritos como um conjunto integrado de ações destinadas a assegurar os direitos à saúde, à previdência e assistência social. E para isso precisa ter nutrição e alimentação, certo? Na década de 1990, o discurso de estabilização econômica e da harmonização do Estado brasileiro e da economia desencadeou uma redução de recursos e esvaziamento e extinção de programas de instituições do país voltados à alimentação e à nutrição. Os programas foram alvo de irregularidades que marcaram o governo do presidente Fernando Collor. O símbolo do momento foi a nomeação de um representante da ABIN, a Associação Brasileira da Indústria de Nutrição, para a presidência do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição. As mobilizações da sociedade civil contra a corrupção deram a origem à construção da ação de cidadania contra a fome, a miséria e pela vida, que buscou sensibilizar a sociedade brasileira. Com a criação da ação da cidadania, o conceito do direito humano à alimentação passou a ser discutido com profundidade, abordando o combate à exclusão social no contexto de promoção de cidadania e dos direitos humanos. Mais tarde, a entidade exerceu um papel relevante no diálogo com o governo para a criação de a Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, um espaço de articulação intersetorial entre a sociedade civil e o governo federal, no qual eram discutidas as propostas políticas em diferentes áreas para a garantia da segurança alimentar e nutricional. Era também um espaço de prestação de contas do governo sobre suas ações. Foi por meio desse órgão federal que aconteceu a primeira Conferência Nacional da Segurança Alimentar. Em 1993, o governo do Itamar Franco definiu um novo ramo para a questão alimentar no país, com o lançamento do Plano de Combate à Fome e à Miséria. O texto teve o intuito de articular as três instâncias do governo e a sociedade civil no redesenho de uma estratégia emergencial para o tema no país. Ligado à presidência da República, o Conselho, deve ser um conselheiro, o Conselho reuniu representantes de vários ministérios e organizações sociais com essa perspectiva. Em 1994, a primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar teve como tema central a fome e questão nacional. No relatório final do evento, consta a preocupação com a concentração de renda e da terra como determinantes da insegurança nacional. Renda e terra e determinantes de segurança alimentar. E trata-se Trata-se de um marco para a construção da agenda de segurança alimentar e nutricional no Brasil. Em 1996, o governo do Fernando Henrique Cardoso extinguiu o CONSEA e o IRAM, e o que interrompeu o processo de construção institucional no campo de segurança alimentar no país. Internacionalmente, um marco do país foi a Cúpula Mundial da Alimentação. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos foi convidado a definir o artigo 11 do Impacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e propor formas para a realização dos direitos à alimentação, levando em conta a possibilidade de formulação de diretrizes voluntárias sobre o tema. A preparação para a conferência parcela
A parcela da cúpula movimentou organizações e movimentações sociais brasileiras que voltaram a ganhar algum fôlego. No entanto, a delegação brasileira exerceu expressivamente a participação de diversas entidades que se articularam a partir dali e realizaram mais tarde um encontro nacional em São Paulo. Em 1998, com o lançamento do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o país passou a ter um espaço permanente de debate e de proposição de ações em prol dessa bandeira. Em 1999 foi publicado a primeira Política Nacional de Alimentação e Nutrição e um documento voltado à concretização do direito humano à alimentação adequada. No país, embora fosse ainda seja parte da Política Nacional de Segurança Brasileira, o texto apresenta-se no contexto de segurança alimentar e nutricional e aborda os determinantes sociais do acesso à alimentação de qualidade e a necessidade de políticas intersetoriais que garantiam para garantir esse direito a toda a população. No campo internacional, o comentário geral número 12 do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU ampliou o significado do direito humano e a alimentação, quando interpretou para além de um pacto mínimo de nutrientes. Pacote mínimo de nutrientes. Uau! Considerando o indivisível da dignidade humana inseparável da justiça social. O comentário também definiu para que a realização progressiva do direito humano à alimentação adequada é obrigada aos Estados e deve se dar por meio de implementação de políticas econômicas, ambientais e sociais em âmbito nacional e internacional. Na década de 2000, no Brasil, o primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva abriu uma nova janela de oportunidade para as políticas de segurança alimentar e nutricional. O governo federal iniciou a construção de um referencial para legitimar uma atuação mais contundente sobre a segurança alimentar e nutricional e o combate à extrema pobreza do país. O trabalho resultou em uma série de articulações institucionais materializadas em novas políticas públicas, novas estruturas de governo e garantia de orçamento próprio para a área. Daí, se lembra do Conselho? Em 2003, o Conselho foi recriado, que marcou... Tinha sido desfeito? Quando foi isso? O Conselho foi recriado, o que marcou o início de um momento de intensa construção coletiva e participativa no campo de segurança alimentar e nutricional. Por meio do Conselho foram debatidos, implementados ou aperfeiçoados vários programas para garantir o acesso à renda ou à alimentação escolar, para o fortalecimento da agricultura familiar com base na agroecológica, para garantir acesso à água para o consumo e produção, para reduzir a regularidade do uso de agrotóxicos, para fomentar a justiça fiscal nos sistemas alimentares, para exigir direitos, dentre outros. O Conselho também discutiu e incidiu para a adoção dos marcos legais e institucionais para garantir a implementação de maneira articulada, integrada e participativa do PNSAN. Quer dizer, o AN eu consigo já entender porque repete tudo aqui, né? Alimentação e nutrição. Mas PNS, né? Programa Nacional de Seguridade Alimentar e Nutrição. Faz sentido esse, eu consegui fazer uma palavra com essa sigla aqui. O programa Fome Zero tornou-se o eixo condutor das ações da área e teve como destaque o programa Bolsa Família, refletindo o deslocamento das ações de segurança alimentar e nutricional do setor de saúde para a área de desenvolvimento social. Em 2004, aconteceu a segunda Conferência Nacional de Segurança Alimentar em Olinda. Eu não sei se esse P é tipo uma sigla ou você está falando do estado do P. A gente tem um estado que é P? Ou é um país? Marcada por esforços da sociedade civil para a construção de propostas de ações estratégicas e princípios ordenados que serviam como base para a elaboração da lei orgânica e política e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nos anos seguintes. Na FAO, um conjunto de diretrizes voluntárias em apoio à realização progressiva do direito à alimentação, adequado no âmbito nacional, foi aprovada por 151 países. O documento teve como objetivo orientar na forma prática a implementação efetiva do direito humano à alimentação adequada no contexto de indivisibilidade dos direitos humanos. Em 2006, no Brasil, institui-se a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, com a abordagem de direitos humanos citando as obrigações do Estado e o conceito de exigibilidade, prevê que o poder público garanta
garanta mecanismo de denúncia de violações de exigências do DHA. A lei orgânica, o DHA estava lá no começo. A lei orgânica, direitos humanos à alimentação adequada. A Lei Orgânica criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que nasceu com o objetivo de implementar o direito humano à alimentação adequada a partir de ações intersetoriais e com participação social. Em 2007, aconteceu a 3ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar em Fortaleza, com o tema por um desenvolvimento sustentável com soberania e segurança alimentar e nutricional. Enquanto reconheceu os avanços do país no campo social, a sociedade civil problematizou o modelo de desenvolvimento gerador da pobreza, desigualdade e fome. Nasceram propostas de diretrizes para a política e Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, também conhecido pela sigla SISAN. Sistema Alimentar e Nutricional, SISAN. Em 2010, o direito humano à alimentação adequada foi incluído no artigo 6 da Constituição Federal, junto aos demais direitos sociais, após processo de forte mobilização da sociedade civil liderada pelo Conselho. Este foi um grande avanço para a exigibilidade desse direito. Além disso, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional foi regulamentada pelo Decreto 7272. C2. 7, alguma coisa com 7. Que instituiu a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Daí, em 2011, teve a 4ª conferência, de novo, já teve um monte de conferências, né? A 4ª é a Conferência Nacional de Segurança Alimentar. Partiu do mote, alimentação adequada e saudável é direito de todos. Em meio à implementação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, a adesão de estados e municípios dos programas da área e a participação de conferências em Salvador, discutindo as perspectivas e desafios do setor que propuseram. Estados, municípios e os programas das áreas de participação de conferências em Salvador discutiram as perspectivas e desafios do setor e propuseram diretrizes do primeiro plano para o primeiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Além disso, foi publicado o primeiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com vigência em 2012 a 2015. É um passo fundamental para a concretização do CISAM. Elaborado com a participação social e de diversos setores do governo, o plano foi um marco para o direito humano e a alimentação do país. Um instrumento de planejamento, gestão e execução da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e o texto foi coordenado por uma Câmara Interministerial, a CAISAN, com o acompanhamento do Conselho. O plano compreende ações que envolvem desde a produção, disponibilidade e o acesso a alimentos e a água, passa também por ações de programação, renda e de condições de vida, a saúde e a educação para a alimentação adequada, além de tratar de programas de segurança alimentar e nutricional e propriamente ditos. Em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome das Nações Unidas e o relatório de segurança alimentar do mundo 2014 e atribuiu os resultados brasileiros aos avanços no marco legal e institucional sobre alimentação e nutrição, entre eles a restituição do Conselho. O texto também deu destaque aos programas políticas públicas elaboradas e executadas desde 2013, o programa Fome Zero. O relatório ressaltou a importância de participação social para essas conquistas. Você lembra que teve vários pesquisadores, até brasileiros, que falaram o principal meio de salvar as pessoas da fome é social, certo? No campo internacional, o relator especial da ONU sobre o direito humano à alimentação, chamado Olivier de Schutter, integrou em seu informe final as ideias de sustentabilidade e garantia da alimentação para as futuras gerações ao conceito do direito humano e a alimentação adequada. E problematizou os impactos sociais e ambientais do sistema alimentar vigente e apontou para as necessidades da mudança urgente, sugerindo a agroecologia como possível modelo de produção de alimentos. Em 2015, teve a 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar, e ela foi em Brasília, e ela tratou do quê? A comida de verdade no campo e na cidade. Comida de verdade no campo e na cidade para direito de soberania alimentar. O evento trouxe para o centro do debate o sistema alimentar, acompanhando as discussões internacionais sobre o tema. Um marco de conferência foi a assinatura de regulamentação da NBCAO, Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactantes e Crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras, a bandeira histórica da área. Destaque-se ainda a assinatura dos decretos que instituíram o Pacto Nacional das Alimentações Saudável e o Programa Nacional de Sentenças e Mudas para a Agricultura Familiar.
Em 2016, com o impeachment do governo, houve o desmonte das políticas do governo federal de proteção social. Quer dizer, sério isso? Que coisa horrível e triste, idiota. Tipo, por que que só por causa do impeachment teve um desmonte das políticas de proteção social e combate à fome? Só porque todos os políticos são de merda, né? Proteção social e combate à fome, e entre elas a estrutura do CESAM e a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. No mesmo ano, o Executivo encaminhou ao Congresso Nacional e a Câmara e o Senado aprovaram a Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos sociais por 20 anos, com fortes impactos nas condições necessárias para a realização do direito humano à alimentação de amplas camadas da população brasileira. Em 2018, com a crise econômica no país, um contingente importante de famílias brasileiras voltou à situação de segurança alimentar. A POF, Pesquisa de Orçamentária Familiares de 2017 a 2018, publicada pelo IBGE, apontou que 36,7% dos homicídios brasileiros conviviam com algum grau de segurança alimentar e nutricional no país. Por conta disso, o Brasil voltou ao mapa da fome. Você lembra que a gente tinha saído? Agora a gente voltou. A insegurança medida pelo POF, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares, revelou as violações ao direito humano à alimentação, adequada em seu sentido amplo, desde sua dimensão relacionada à qualidade da alimentação até aquela que diz respeito ao direito de viver livre da fome. Em 2019, com passo ao do presidente Jair Bolsonaro, o Conselho Nacional foi extinto pela medida provisória de 870, que organizou as estruturas do governo federal, a MP, e foi para a análise do Congresso Nacional, onde, após muita mobilização da sociedade civil, uma comissão mista suspendeu o texto que extinguia o Conselho. Após a aprovação de sua recriação, o presidente Jair Bolsonaro, porém, vetou o inciso do Congresso. Em 2021, o Conselho segue extinto, marcando não apenas a desestruturação do CISAM, como veto do governo à participação social na agenda de segurança alimentar e nutricional. Em 2020, a pandemia de Covid colocou a população do mundo sob ameaça não apenas de doenças em si, como de suas consequências sociais e econômicas. Uau! No Brasil, o presidente polemizou a necessidade de isolamento social, contrapondo os riscos de morte por vírus e da morte por fome. O presidente também ignorou os princípios dos direitos humanos como a universalidade e a indivisibilidade e a interdependência, além de todos os documentos assinados pelo Brasil que prevêem a obrigação do Estado de proteger e respeitar e promover prover o direito humano à alimentação adequada por todos e todas. O Corte Interamericano de Direitos Humanos declarou pela primeira vez que houve uma violação dos direitos humanos à alimentação, à água, à identidade cultural e ao meio ambiente saudável, em caso entre membros da comunidades indígenas versus o Estado da Argentina também. Bibliografia, Curso de Direitos Humanos, de 2020. FIAM Brasil. FIAM Brasil, informe de 2017 da demogração ao golpe, avanços e retrocessos da garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequada no Brasil. Também tem bibliografia do IPEA, que é o tempo de pesquisa, né? Aqui está falando a trajetória histórica da segurança alimentar e nutricional na agenda política nacional, projetos de continuidade e consolidação.